E vamos. Exalte o Senhor, grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor, com palmas, separados, restituídos da glória de Deus. E agora, justificados pelo sangue, feitos filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Nossa vergonha e honra, nos deu um novo nome para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto, nossa vergonha e honra, nos deu um novo nome para o louvor da sua glória.
para ouvir o rugido do leão. Então fechem seus olhos e estejam sensíveis para ouvir o rugido desse leão. Glória a Deus.
Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor, gente. Então, antes eu queria chamar quem vai pregar hoje. O tema que a gente vai falar hoje é amar como você me ama. E eu gostaria de fazer uma oração e vou estar chamando quem vai estar pregando hoje, Milena. Meu Deus! Nem sabia! Estenda suas mãos, gente, eu vou fazer uma oração. Amém. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, pela vida da Milena, Senhor, que o seu poder venha inundar, Senhor, o coração dela, Pai, e que nós venhamos ser avivados pelo seu Espírito Santo, Senhor. Eu oro, Senhor, por esse GC, Senhor, que não venha ser apenas, Senhor, uma terça-feira normal, Senhor, mas que o seu Espírito Santo venha descer nesse lugar, Senhor. Senhor, venha se manifestar, Senhor, com cura, Senhor. Venha se manifestar, Senhor, com maravilhas dentro desse lugar, Senhor. Ó Espírito Santo, nós sabemos que nós estamos em um lugar, Senhor, incomum, Senhor, dentro de uma escola, Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, para pregar o seu Evangelho, Senhor, para viver, Senhor, a manifestação do seu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Senhor, que nesse lugar, Pai, nós viemos viver, Senhor, grandes promessas do seu Espírito Santo, Pai. Senhor, que cada um aqui venha ser inundado pelo seu... Usa, Senhor, a vida da Milena, Senhor. Que o seu poder venha inundar o coração dela, Senhor. E que todo espírito maligno que tenta contra esse culto venha estar repreendido. E que o seu poder, Pai, venha avivar, Senhor. Se alguma pessoa aqui, Senhor, não conhece o seu nome, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, o Senhor venha se manifestar como amor, Senhor. O amor que nós precisamos, Senhor. Então, Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor. Faça morada em nossos corações, Senhor. Nós tornamos, Senhor, bem-vindo, Senhor, o seu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, sobre cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de começar, queria agradecer a presença de cada um que está aqui. Todos vocês foram fruto de oração. A gente orou bastante por cada um que está aqui presente. E com certeza o Senhor quer falar ao nosso coração. Não importa a sua religião, não importa o que você acredita, se você veio aqui, se você não conhece Jesus, independente de qualquer coisa, Ele quer falar ao seu coração hoje. Eu já peço para vocês, quem tem Bíblia, quem não tem, divide com o irmão do lado, olha no celular. Peço para vocês que abram as suas Bíblias em João, no capítulo 13 e o versículo 34. Bom, antes de ler a palavra, ou antes de começar, eu gostaria de fazer outra oração. Então vamos fechar os nossos olhos, amém? Oremos. Espírito Santo, Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada pela vida de cada um que está aqui presente, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos para que o Senhor trabalhe o nosso coração hoje, Pai. Para que o Senhor fale conosco hoje, Senhor. Torne, Senhor, os nossos corações sensíveis, Pai. Não deixe que a gente perca a nossa atenção, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, cientes do Teu amor por nós, Senhor. E do quanto, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nos dê, Senhor, o Teu amor, nos dê a Tua mansidão, Senhor, para que a gente possa mostrar para o mundo, Senhor, a Tua imagem, Pai. E que a gente possa ser verdadeiramente a Tua imagem e semelhança nessa terra, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar, eu confesso para vocês que eu estou bem nervosa, então não reparem se eu estiver tremendo, se eu gaguejar, se eu falar alguma coisa. Reparem mesmo nas palavras que vão sair da minha boca, porque não é de mim, é do Espírito Santo, e é isso que importa. Antes de começar a ler o texto e falar sobre essas coisas, eu queria falar para vocês que durante esses últimos dias, esses últimos tempos, o Senhor Ele tem trabalhado muitas coisas no meu coração. E Ele realmente me botou à prova sobre o amor. Eu estava achando que Ele estava trabalhando outras coisas para mim, se era para testar a minha fidelidade, mas no final eu descobri que Ele estava vendo o quanto eu tinha amor pelas pessoas e o quanto eu sentia amor por Ele também. E antes de começar, algo que eu queria falar é que o que nós temos de mais precioso na nossa vida são as pessoas. Tudo
tudo de precioso que a gente vai ter, todo o tesouro que a gente vai ter, são as pessoas que estão na nossa volta. Seja na sua casa, seja na sua família, na sua escola, na faculdade, no trabalho, onde quer que você esteja. Tudo de mais valioso que a gente vai ter são as pessoas. Só que às vezes parece que a gente acaba valorizando tudo na nossa vida, menos as pessoas. A gente valoriza os objetos, a gente valoriza os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas crenças, os nossos valores, e a gente acaba pondo tudo isso acima das pessoas. Agora nós vamos ler o texto, João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Novamente, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Bom, como a gente poderia falar de amor hoje se a gente não falar de Jesus? Jesus, ele é o maior exemplo vivo, o maior exemplo real que existe de amor nessa terra. Tudo que envolve amor, envolve Jesus. E é interessante porque tudo o que Jesus fez, tudo foi feito por amor. Não tem nenhum ato que Jesus fez que não envolve amor. Não tem nada do que ele tenha feito nessa terra, e não tem nada que ele continue fazendo que não envolva amor por nós. Sem amor, nada do que é feito teria sido feito. Sem amor, Jesus ele não teria feito nenhum milagre. Sem amor, não teria criação. E sem amor, as coisas não fariam sentido. Sem o amor de Jesus, não teria sentido a vida. Sem o amor de Jesus, não faria sentido você estar aqui hoje. Sem o amor de Jesus, não faria sentido tudo isso aqui estar acontecendo. Sem o amor de Jesus, não faria sentido você ter um trabalho, não faria sentido você lutar para ter as suas coisas, ter os seus sonhos. Se não tiver o amor de Jesus, não tem sentido. Quando a gente olha para a vida de Jesus aqui na Terra, durante seus 33 anos de ministério, a gente vê que ele sempre priorizou o amor. Tudo o que ele fez foi priorizando o amor, todas as suas ações. Não vai ter um momento na Bíblia que você vai ler que você não vai ver o amor de Jesus. Mas, ok, Jesus amou, mas ele amou quem? A gente sabe que Jesus ele ama todos. Só que, às vezes, mesmo tendo consciência disso, a gente acaba esquecendo que Jesus realmente ama a todos. Porque, na nossa visão, a gente acha que algumas pessoas não merecem ter esse amor. Então, automaticamente, Jesus não amou essas pessoas. Mas quando eu digo que Jesus amou a todos, ele realmente amou a todos. E quem foram essas pessoas? Bom, Jesus ele amou seus pais. Jesus ele foi um bom filho. Jesus honrou o pai dele, honrou a mãe dele. Então, ele foi um bom filho, amou a sua família. Jesus, ele amou a sua vizinhança, onde Jesus morava, os seus vizinhos, ele amava todos. Jesus amou os seus amigos, Jesus não agiu com falsidade com seus amigos ou desprezou os seus amigos, mas ele amou os seus amigos. E Jesus, ele amou os excluídos, aquelas pessoas que eram desprezadas, aquelas pessoas que não tinham ninguém, aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Jesus amou essas pessoas. Aquelas pessoas que ninguém tinha coragem de sentar e conversar porque tinha medo. Jesus amou essas pessoas. Jesus ele também amou o pecador. Jesus ele amou o pecador, aquela pessoa que deveria ser morta, aquela pessoa que deveria ser condenada, aquela pessoa que muitas vezes os religiosos se juntavam para julgar, se juntavam para apedrejar. Jesus amou essas pessoas. E não só amou, mas também acolheu e livrou da morte. E essas pessoas somos nós. Jesus ele também amou o doente. Tanto o doente físico como o doente mental. As pessoas que tinham, de repente, uma depressão, uma ansiedade, uma tristeza. Jesus amou essas pessoas.
Em nenhum momento ele tratou elas como se fossem diferentes. Ele também amou essas pessoas. Jesus, ele também amou as pessoas ricas, ele amou as pessoas pobres. E Jesus, ele é tão bom que ele até amou aquela pessoa que martelou o prego na mão dele quando ele estava naquela cruz. Jesus, ele tinha tanto amor no coração dele, que ele amou até aqueles que estavam xingando ele, que estavam batendo nele, naquele momento que ele foi pregado na cruz. E nesse momento que ele estava sendo humilhado, que ele estava sentindo tanta dor, nesse momento de humilhação na vida dele, ele sentiu tanto amor, mas tanto amor, que naquela hora ele pediu misericórdia a Deus, porque as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então, Deus, ele é a personificação do amor na nossa vida. Não existe você estar com Deus e você não sentir o amor dele. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então nós logo vamos ter necessidade desse amor de Deus. A Bíblia diz que, como filhos de Deus, nós precisamos desse amor. Mas não é qualquer amor, é desse amor, o amor que vem de Deus. Só esse amor vai dar sentido para a nossa vida. Os outros amores, talvez, eles acrescentem alguma coisa na sua vida, mas eles não são capazes de te alimentar. Eles não são capazes de te manter vivo. Só esse amor é o amor que a gente realmente necessita, porque senão a gente morre. E a nossa vida, ela é totalmente movida por amor. E esse amor de Deus, ele precisa ser sentido e ele também precisa ser compartilhado. Então, essas duas coisas estão ligadas. Não tem como você seguir a Deus e você não sentir o amor dele. Não tem como você sentir o amor dele e não compartilhar o amor dele. E não tem como você compartilhar esse amor se você não estiver sentindo esse amor. E, bom, talvez você tenha chegado aqui se perguntando, as pessoas falam tanto disso, mas como que eu posso sentir esse amor? Como que eu posso me sentir acolhido? Como que eu posso compartilhar isso? A resposta é bem simples. A partir do momento que você diz sim para Deus, a partir do momento que você está disposto a viver uma vida com Deus, esse amor ele passa a fazer parte do seu DNA. Esse amor ele passa a fazer parte da sua vida. E você sim é sensível para sentir esse amor. Ele está interligado a Deus. Então não existe você seguir a Deus, você seguir a Jesus e não sentir esse amor. Eu te afirmo com toda certeza, se hoje você chegou aqui, não conhece Deus, não conhece Jesus, e você falar sim para Ele, com certeza você vai sair daqui totalmente renovado e sentindo esse amor. Aleluia. Não existe seguir a Jesus e também não ter misericórdia, porque o amor, ele está ligado a essas coisas. Não existe você seguir a Jesus e não ter misericórdia com seu irmão. Não existe você seguir a Jesus e não liberar perdão para o seu irmão. Não existe você seguir a Jesus e julgar o seu próximo. Não existe seguir a Jesus e você proferir palavras de maldição sobre a vida do seu irmão, porque esse não é o seu papel. O seu papel é sentir o amor e compartilhar o amor. A gente nunca pode se pôr nesse lugar de julgamento, se pôr nesse lugar de apontar o dedo para o nosso irmão, porque o nosso papel é realmente esse, só sentir o amor e agir como Jesus agiu. Lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, Deus ele dá uma ordem. E essa ordem é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Novamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora, no Novo Testamento, Jesus ele diz: amei-vos aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele não está anulando o que foi dito no Antigo Testamento. Ele não está mudando as coisas. Ele não está anulando a ordem, que é amar o próximo. Mas o que ele está querendo dizer, dessa vez, é que você vai amar o seu próximo, você vai amar o seu irmão. Mas você vai amar como Jesus amou.
Você vai amar como Jesus fez. Você não vai amar da sua forma. Você não vai amar do seu jeito. Você vai amar como Jesus amou. Ok, você vai amar o seu próximo. Ame quem está do seu lado, ame os seus inimigos, ame as pessoas que você não gosta muito, as pessoas que você não fala muito, ame a sua família, os seus irmãos. Só que você vai amar como Ele. Mas amar como Jesus não é tão simples. Amar como Jesus amou não é tão fácil. Às vezes a gente acaba rotulando esse amor, sabe? E quando a gente faz isso, a gente não está tendo acesso ao amor de verdade. A verdade é que o amor que o mundo prega, o amor que o mundo conhece, é um amor moldado, é uma visão deturpada de amor, é uma visão alterada de amor pelo pecado. O tipo de amor que a gente conhece, que a gente pratica, é aquele que atende à nossa vontade. É aquele que está no meu limite, no meu conforto. Só que se você está praticando esse amor, eu sinto te dizer, mas esse não é o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele não traz conforto, ele te tira da sua zona de conforto. Muitas vezes não vai te trazer alegria, muitas vezes não vai ser o que você quer fazer. Mas eu te digo, é um amor radical. Só que é a única forma pura de se amar alguém. Então, mesmo saindo da sua zona de conforto, mesmo tendo que se desgastar para amar o seu próximo, mesmo tendo que ir contra a sua vontade, faça, porque foi isso que Jesus fez. E o amor de Jesus não foi só com palavras. Às vezes a gente acha que, tá bom, vou amar como Jesus amou. Vou chegar para um monte de irmão na igreja e vou falar, olha, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas não é isso. O amor de Jesus, ele não foi só teórico. Jesus, ele não chegava só nas pessoas e falava, olha, eu te amo e só isso. Não. O amor de Jesus foi na prática. E o amor na prática dói muito. E dói tanto, citando um exemplo para vocês, que Jesus, ele amou tanto a gente na prática, que ele se entregou pela gente antes mesmo de saber se a gente iria amar ele ou não. Jesus, ele se entregou pela gente sabendo que algumas pessoas iriam rejeitar a ele, algumas pessoas iriam abandonar a ele, algumas pessoas iriam deixar ele de lado, iriam até seguir a ele, mas ele ia ficar um pouquinho de lado. Mas mesmo assim, ele se entregou por essas pessoas. Ele, por amor, se entregou pela gente, sabendo que a gente é falho, sabendo que muitas vezes a gente abandona ele, sabendo que muitas vezes a gente fica com raiva dele, sabendo que muitas vezes a gente não entende a vontade dele, mas mesmo assim ele se entregou. E esse é o amor de Jesus. É você amar o seu próximo sem ter que esperar algo em troca, sem ter que esperar uma recompensa, sem esperar um tesouro. Até porque isso não é amor, isso é interesse. Então, o amor puro, o amor radical e o amor verdadeiro é quando a gente ama o nosso próximo, estando disposto a levar um não, estando disposto a pessoa não gostar da gente, a pessoa abandonar a gente, mas esse é o amor. Foi assim que Jesus fez. Muitas vezes a gente acaba entrando numa situação de uma briga com o nosso irmão, e aí quando ele vem pedir perdão pra gente, a gente, ok, libera o perdão, só que aí é cada um pro seu lado. O seu irmão brigou com você, você perdoou ele, mas você falou, você fica no seu canto agora e eu fico no meu. Não tem como mais a gente se falar. Só que ou você ama ou você não ama. É sim ou não. Então, quando você fala para uma pessoa que você perdoa ela, mas aí você não quer mais falar com ela, não quer mais dividir o mesmo ambiente que ela, então você não está amando ela. Ou você ama ela, ou você perdoa ela por completo, ou você não perdoa.
até porque Jesus não faria isso. A gente não vê na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus amando as pessoas pela metade. Não existe amar as pessoas pela metade. O amor de Jesus é um amor completo. É um amor completo. Jesus nos amou por completo, sabendo dos nossos defeitos, sabendo que a gente erra com Ele muitas vezes, mas Ele não fala isso de tipo, você fica no seu canto e eu fico no meu. Imagina se Ele fizesse isso. Nosso relacionamento com Deus não teria. Então, a gente tem que amar nesse nível, sabe? Porque se a gente erra tantas vezes com Deus, se a gente erra tantas vezes e mesmo assim Ele perdoa a gente em todas as vezes, por que a gente não pode amar o nosso próximo? Se Deus, que é Deus, perdoa a gente, por que a gente não pode perdoar o nosso irmão que é pecador igual a gente? Por que a gente se põe nesse lugar de julgar a pessoa, sabe? E, bom, é uma mensagem bem curta, né? Mas eu ainda tenho algumas coisas para falar que o Senhor pôs no meu coração. É que muitas vezes, hoje em dia, a gente preza muito por isso, por saber quem está certo, quem está errado. A gente preza para saber quem é o pecador da história, quem é o santo, quem é o correto. E a gente acaba esquecendo de ter compaixão. São tantas brigas que acontecem no nosso meio, sabe? É cristão atacando cristão, são pessoas brigando na rua, são várias coisas e brigas desnecessárias, brigas que não levam a nada. E a gente ignora totalmente o mandamento que Jesus deu pra gente, de amar o nosso próximo. A gente ignora isso. E, sendo sincera, como que a gente vai ganhar almas para Jesus se a gente não consegue nem respeitar o nosso irmão? Como que a gente vai ganhar almas para Jesus se a gente não tem o ouvido para ouvir as pessoas? Se você está sempre pondo a sua crença, os seus valores primeiro e esquecendo de escutar o outro lado. Se a gente está sempre com os ouvidos fechados, se a gente não está aceitando o que as pessoas dizem, como que essa pessoa vai encontrar a Jesus? Como que essa pessoa vai ser uma alma salva? Então, realmente, antes de tudo que a gente for fazer, que a gente possa ter isso em mente. Jesus, ele faria isso? Jesus, ele brigaria com o próximo? Jesus ignoraria as pessoas, desprezaria as pessoas, mesmo estando na igreja, no meio cristão, que é onde tem acontecido bastante essas coisas. Jesus, ele faria isso? Jesus, ele pensaria dessa forma sobre o irmão? Porque às vezes você pode estar até agindo de forma correta, mas o seu pensamento está cheio de coisas erradas e deturpadas sobre o seu irmão. Então Jesus, ele pensaria dessa forma? E Jesus, ele falaria algumas coisas que a gente fala? Jesus, ele realmente falaria isso para uma pessoa? Então, são perguntas que a gente deve se fazer antes de qualquer coisa da nossa vida. Porque se nós estamos seguindo a Jesus, nós temos que agir como Ele. Nós temos que ter a paciência dEle, nós temos que ter a calma dEle, a mansidão dEle, e temos que ter o amor dEle. E o amor de Jesus não é da forma que a gente tem amado. O amor de Jesus é muito diferente. É difícil, mas é a única forma verdadeira que existe de amor. E algo que o Senhor pôs no meu coração também para falar é que toda vez que você abre a sua boca para falar mal do seu irmão, toda vez que você abre a sua boca para falar uma coisa ruim, para fazer uma fofoca, para se reunir, mesmo dentro da igreja ou fora, ou em casa, na escola, em qualquer lugar que você esteja, toda vez que você abre a sua boca para fazer isso, você está amaldiçoando a sua boca, você está amaldiçoando a sua mente, você está amaldiçoando o seu ambiente, amaldiçoando a vida do seu irmão. Você está realmente lançando palavras ruins sobre a vida de uma pessoa. Então pense bem antes de fazer qualquer coisa. Pense bem antes de falar qualquer coisa.
Porque você pode estar sim vivendo uma vida muito próxima de Jesus, você pode estar dentro de um ministério, você pode estar sim tocando, pregando, falando qualquer coisa, dançando, servindo dentro da sua igreja. Mas às vezes você não está atento para as suas atitudes e não está atento para o amor do Senhor. Você está ignorando o essencial, o principal de tudo. E às vezes tudo que uma pessoa precisa de verdade é uma conversa. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é ser ouvida. E foi isso que Jesus fez. Ele não apontava o dedo antes de chegar e conversar com a pessoa. Jesus, sim, ele era justo, ele corrigia, mas ele principalmente ouvia. Porque não tem como você conhecer uma pessoa, não tem como você saber o que está acontecendo se você não for compreensível. Se você não for com a mente aberta para ouvir o que essa pessoa tem a dizer também. Então, se você impor os seus valores antes, se você for uma pessoa arrogante, se você for uma pessoa religiosa demais, ou se você for uma pessoa que não ouve, essa pessoa não vai conseguir sentir o amor de Deus vindo de você. Essa pessoa não vai conseguir sentir o amor de Jesus que tem dentro de você. Lembra que eu falei que a gente tem que sentir esse amor e tem que compartilhar esse amor? Então, nesse caso, você não vai estar compartilhando esse amor. Isso é algo egoísta. Se você guardar esse amor e só sentir ele e não compartilhar, você não vai estar fazendo o que Jesus falou para fazer. Então, ao invés de conversar, ao invés de ouvir, muitas vezes a gente impõe os nossos preceitos sobre uma pessoa. A gente toma posições erradas. Então, como eu disse, foi uma palavra bem rápida, mas o que eu queria deixar como reflexão para os irmãos hoje é que vocês busquem conhecimento, que vocês busquem discernimento, que vocês busquem verdadeiramente um relacionamento com Jesus, porque vale muito a pena, e principalmente busquem por amor. Mas não busquem por qualquer amor, busquem pelo amor que vem de Deus. Porque só esse amor é o amor verdadeiro. Só esse amor é capaz de libertar. Só esse amor é capaz de te curar. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma dor muito específica. Talvez você tenha entrado aqui hoje com um trauma, com alguma coisa. E o microfone deu mudo. Se não for lá, né? Som, testando. Então, voltando, talvez você tenha realmente entrado aqui com uma dor, com um trauma específico, com algo do tipo que você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais para onde correr. Talvez você não conheça, não tenha nenhum amigo, não tenha ninguém para compartilhar isso. Talvez você esteja passando por uma situação que pareça ser muito difícil, que não tem como resolver. Mas eu te digo, se você não sabe para onde ir, vá para Jesus. Porque Ele com certeza vai saber te acolher, Ele com certeza vai saber te receber, vai saber te amar. E quando você for para Jesus, não fique só nisso. Se aprofunde em conhecimento, se aprofunde no amor dEle e compartilhe esse amor. Compartilhe ele para as maiores pessoas possíveis, para o maior número de pessoas possíveis. Porque esse amor, ele precisa ser espalhado. Esse amor, ele precisa chegar em todos os ouvidos. Então a gente, que entrou aqui enquanto cristão, que conhece esse amor, que já tem noção desse amor, que sabe como é, que a gente possa realmente cumprir o nosso papel. Se a gente não tem abrido a nossa boca para falar do amor de Deus para as pessoas, que a partir de hoje a gente possa fazer isso. Se a gente não tem se colocado nesse lugar de compartilhar essa mensagem que a gente já conhece, que a gente tem conhecimento e não tem compartilhado para os outros, que a partir de hoje a gente comece sim a fazer isso.
Que a partir de hoje a gente possa ter esse discernimento, que a partir de hoje a gente possa ter essa atitude de amar as pessoas como Jesus amou a gente. Então que a gente não ame as pessoas da nossa forma, que a gente não ame as pessoas do nosso jeito, no nosso conforto, da forma que a gente quer, porque isso não é amor. Você está botando na sua cabeça que isso é amor, mas isso não é. Então que a gente possa amar Jesus de verdade e possa amar as pessoas como Jesus amou a gente. Esse amor, ele vai doer, ele vai te tirar do seu conforto, não vai ser nada fácil. Talvez há muito tempo você não consiga liberar um perdão para uma pessoa. Talvez há muito tempo você esteja numa situação com uma pessoa específica e você não consegue falar com essa pessoa. Mas nesse momento que você possa buscar ao Senhor, que você possa orar ao Senhor e falar: Senhor, por favor, me dá coragem para pedir perdão. Me dá coragem para amar como o Senhor fez. Me dá coragem a não ter esse orgulho, a não ter esse interesse no meu coração de querer algo em troca toda hora, de querer alguma coisa toda hora, mas que eu possa ser humilde e que eu possa compartilhar o teu amor para as pessoas. Amém? Essa foi a mensagem e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus por esse dia. Nós acreditamos que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é poderosa para destruir fortalezas mentais, fortalezas espirituais. E é por isso que nós estamos aqui. Porque um dia nós éramos alvos da ira de Deus, mas o Filho trouxe a nós a redenção. Por meio da sua carne rasgada na cruz, as nossas maldições foram quebradas. Por meio do sangue do Filho de Deus, a nossa culpa foi extinguida e por isso nós estamos aqui. Porque um dia o seu amor nos alcançou. Para a gente poder encerrar esse momento do culto, eu estava me lembrando de uma passagem em Cânticos 3, que diz o seguinte. Cânticos 3. No início do capítulo 3, o texto diz: a noite toda sobre o meu leito procurei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Procurarei por aquele a quem o meu coração ama. Procurei-o, mas não o encontrei. No capítulo anterior, o texto fala que o amado havia batido na porta da Sulamita. Mas a Sulamita estava cansada, estava sonolenta e ela acabou dormindo. Nessa que ela dorme, ela acorda no dia seguinte desesperada, procurando o amado que havia batido em sua porta. Há um desespero em nosso coração toda vez que nós não respondemos à voz do Senhor. Cristo está à nossa porta e toda vez que nós não respondemos à voz do Senhor, há um desespero que se aposa dos nossos corações. Então nessa manhã, gente, vamos orar mais uma vez, se coloquem de pé. Vamos responder à voz do Senhor. Tu és bem-vindo entre nós, Santo Espírito. Tu és desejado, Senhor, em nosso meio. Encontre em nós um lugar de habitação para a sua presença. Encontre em nós, Senhor, morada para teu Santo Espírito. Os teus olhos estão sobre a terra. Então veja-nos sedentos pelo teu amor, sedentos por ti, Jesus. Encontre-nos na beira do poço como aquela mulher querendo provar da tua água viva. Encontre-nos sedentos, Senhor, pela tua mensagem. Encontre-nos sedentos, Senhor, pela tua voz. Encontra-nos. Eis aqui, Jesus. Glória a Deus.
presença. Queremos nos tornar morada da sua glória. Oferecemos os nossos ombros para carregar a sua glória. Pelo esforço, pelo trabalho, pelo cuidado, pelo zelo, por orientar, por servir, por liderar cada um desses jovens do GIAD. Foi um momento muito marcante, foi um período muito marcante na vida de cada um de nós. E eu tenho certeza que todos os nossos liderados também são eternamente gratos. Nós louvamos ao Senhor pela dedicação de vocês, pela alegria, pela disposição. Muitas das vezes, tudo que a gente queria era se isolar num canto e não falar com ninguém. Mas mesmo assim, o tempo inteiro estávamos lá, servindo, cuidando, de segunda a sábado, de segunda a domingo, se dedicando a cuidar e a liderar. Eu tenho certeza que nós vamos carregar isso para sempre. Uma coisa que eu sempre digo é que um bom líder, ele também precisa ser liderado. O cabeça da igreja é Cristo, e somente Cristo é o cabeça. Todos nós devemos nos submeter a alguém. E eu louvo a Deus porque essa liderança entendeu isso. O tempo inteiro era um se submetendo ao outro, era um cuidando do outro, era um zelando do outro. Eu posso contar as vezes em que a Yasmin, Rafael, em que todos aqui oraram por mim, me ajudaram e vice-versa também. Glória a Deus por isso, por essa liderança que tem um coração ensinável, que tem um coração disposto, que tem um coração de servo. E antes da gente consagrar os novos líderes, eu queria pedir para o Gustavo orar por eles. Estendam suas mãos para cá. Eles estiveram aqui durante esses anos, mas não vão sair da FITEC de mãos, vazias. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos pela vida dos 5 que estão aqui. Grato pelos sacrifícios que eles fizeram, grato pelas noites que eles passaram acordados, organizando, planejando, orando. Grato, Senhor, porque com certeza eles tiveram que tomar conta de pessoas, tiveram que orar com pessoas, e hoje eles estão indo embora, mas estão indo embora com a bagagem de experiência, com essa experiência de tudo que eles puderam viver no coração.
Pai, em nome de Jesus, que essa chama que foi acendida nesses 3 anos de Faetec não venham se apagar. Que esse próximo ano, Pai, para a vida deles seja uma nova estação, uma primavera nova, porque as flores estão se desabrochando, novos começos, novos tempos estão vindo. Guia eles, Senhor, para os ministérios que eles forem servir, para as igrejas que eles forem servir, no trabalho, na faculdade, que eles sejam imagem de Cristo, sejam reflexo daqueles que os amou primeiro. Em nome de Jesus, que o Senhor nesse momento venha os encher de autoridade para esse novo tempo, que o Senhor venha enxugar as lágrimas dos seus olhos, que o Senhor venha abraçá-los, se sentir amados, e que eles sempre, quando pisarem na Faetec, venham lembrar do Giade. Aqui sempre será a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Letícia! Nossa líder de intercessão e evangelismo, Isabelle! Nosso líder de finanças, Jonathan! Nosso líder de debate, Davi! E o nosso líder geral, Rian! Gente, glória a Deus. Saibam que cada um de vocês que estão aqui para serem consagrados hoje não foi da vontade dos homens, mas foi do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou o nome de vocês no coração de cada um dos seus sucessores. Foi o Espírito Santo que separou esse dia para que hoje vocês estivessem aqui. Saibam que a liderança não é um título, mas é um serviço. E eu tenho certeza que o Senhor vai honrá-los muito nessa caminhada. Gente, vamos estender a mão para cá. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida deles. Espírito Santo de Deus, nós bendizemos o Cristo que foi morto, mas ressuscitou. E pelo seu sangue, Jesus, o Senhor comprou para si homens e mulheres de toda tribo, língua, raça e nação. E o Senhor nos chamou, o Senhor nos enviou para anunciarmos essa mensagem, para propagarmos o teu nome. E eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui os teus filhos, que se colocaram à disposição da sua voz, que se colocaram à disposição da sua vontade, que se disponibilizaram para te obedecer. Nós queremos orar para que nessa nova caminhada eles sejam guiados pela sua voz, porque a sua voz é o bastante. A sua voz, Senhor, irá guiá-los nessa caminhada. Nós cremos que é o teu Espírito que vai direcioná-los. Não será através da capacidade deles, não será através de seus recursos, não será através de sua própria força, mas através do teu Espírito Santo. No nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Isabela. Nós oramos, Senhor, para que ela seja guiada pelo teu Espírito, para que ela conduza a adoração do Giade conforme a sua vontade. Nós oramos pela vida do Davi, para que ele venha ser em todo o tempo ministrado pela sua voz. Nós oramos pelo Rian, para que cada palavra que sair da boca dele seja fruto do teu Espírito. Nós oramos pela vida da Isabelle, Senhor, para que em todo tempo a sua voz ecoe sobre o ouvido dela. Nós oramos pela vida da Letícia, para que ela seja sustentada pela sua graça. Nós oramos pela vida do Jonathan, Pai, para que ele seja sustentado pelo seu poder. Em nome de Jesus, amém. Gente, antes de vocês irem, a gente quer chamar aqui o JV e o Kaique trazendo uma lembrancinha para os líderes.
Amém, gente? Pra gente encerrar o nosso GC de hoje, vamos entrar agora no sorteio da rifa. Calma! Vamos lá! Porra, que não pode contar?